A narrativa das iniciais de abuso de poder econômico não foi evidenciada pela prova produzida. Os gastos da pré-campanha, devidamente contabilizados, não propiciam a perir prova robusta para a cassação do diploma dos investigados. O histórico dos gastos analisados um a um não autoriza a conclusão de ilícito para a cassação. Aqui, senhor presidente, parto para o final. A análise condensada de tudo aquilo que se viu nesse processo induz a conclusão segura da improcedência do pedido. O juiz deve aplicar o direito e se ater ao que tem nos autos e seguir a lei, independentemente do juízo popular sobre este ou aquele caso ou pessoa, ainda mais com evidente ampla polaridade na sociedade atual e os reflexos da justiça midiática. Não está em julgamento a Lava Jato, seus acertos com revelação de corrupção nunca antes vista, como os erros do investigado que já foram reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Na espécie, o que se viu, não há condições para a procedência do pedido. Não houve abuso do poder econômico, não houve prova de caixa 2, muito menos abuso dos meios de comunicação. O Ministério Público Eleitoral afirma ser possível o downgrade de cargos, porém a análise deveria ser a soma das despesas, tal como fizeram as iniciais. Ouvida por completo o jogo político, aqui corroborado pelo comportamento de um dos autores que contribuiu para a mudança de candidatura, e a impossibilidade de se criar inelegibilidade não prevista em lei. Destarte, devem ser considerados os gastos de cada campanha para concluir eventual excesso, não verificado, até porque não provado o direcionamento da candidatura e pré-campanha ao Senado no Paraná desde o início, com a candidatura presidencial frustrada em candidatura ao Legislativo de São Paulo, obstaculizada pelo próprio investigante. Os autores não demonstraram gastos de sua própria campanha para dizer que houve excesso do outro, muito menos indicaram baixa estimativa dos gastos para justificar eventual excesso. Não se apostou nenhum gasto como anormal, não se provou corrupção, compra de apoio ou mesmo uso indevido dos meios de comunicação, considerando que o investigado Sérgio Moro já tinha ampla exposição midiática pela sua atuação na Operação Lava Jato, que, repito, não se está em julgamento aqui, nem seus acertos, nem seus erros. Se considerados os gastos em cada pré-campanha, chega-se ao valor de 401 mil, na época do período de filiados no Podemos, 229 mil no União Brasil de São Paulo e 224.778 aqui no Paraná. Se somada as pré-campanhas, o que isso não se mostra adequado, chega a ser 854 mil, o que corresponde a 19,22% do limite de gastos para a campanha do senador no estado do Paraná. Considerando os gastos efetivamente direcionados a essa campanha, representa 5% do teto de gastos da campanha do senador e 11,51% da média de gastos da campanha, considerando todas as candidaturas lançadas. São circunstâncias que não justificam eventual cassação. Se não bastasse isso, face a tudo aquilo que foi produzido, apesar de não ter dúvida, não vejo com a devida vênia como afastar o princípio do indúbio pró-sufrágio, amplamente reconhecido pelo Tribunal Superior Eleitoral, aqui cito o ministro Ricardo Araújo, segundo o qual a expressão do voto e da soberania popular merece ser preservada pelo Poder Judiciário, citado no agravo regimental do recurso especial, ministro Mauro Campbell, valendo a pena destacar ainda o voto do ministro Ricardo Lewandowski, na mesma Corte Eleitoral, no recurso especial 0600719101. Diz o ministro: essa justiça especializada tem por fundamento que, em caso de dúvida razoável da melhor interpretação do direito posto, vigora na esfera peculiar do direito eleitoral o princípio do indúbio pró-sufrágio, segundo o qual a expressão do voto popular e a máxima preservação da capacidade eleitoral passiva merecem ser prioritariamente tuteladas pelo Poder Judiciário. Por fim, no Tratado de Direito Eleitoral, coordenado pelo ministro Luiz Fux, organizado Luiz Fernando Casagrande Pereira e pelo Dr. Walter Agra, organizado pelo Dr. Luiz Fernando Pitinin, a professora Vânia Siciliano Aieta, em artigo intitulado O Sacrifício dos Direitos Políticos, através da pena de inelegibilidade, deixa claro o problema da discussão jurídica e política envolvido no tema. Diz a professora: precisamos combater os julgamentos com escopo midiático, o que foi intensificado com o televisionamento das sessões dos julgamentos dos tribunais superiores, gerando os comentaristas leigos de ocasião. Face a essa conjuntura, defender a estrita legalidade virou um ato revolucionário. Observe-se ainda, com atenta preocupação, a odiosa criminalização da política. Não podemos conduzir nossas atuações jurídicas motivadas por manifestações midiáticas alicerçadas pelos sentimentos de comoção popular e pela necessidade de dar satisfação aos anseios de uma sociedade controlada pelos ditames dos meios de comunicação, com o objetivo de expurgar da vida pública aquelas pessoas tidas como indesejáveis ou indignas do mandato popular, malgrado sejam elas, independente do juízo de valor, representantes eleitos pela vontade popular. Mesmo diante da legitimidade da insatisfação da sociedade organizada,
Não cabe ao Poder Judiciário agir na esteira do que considera indignante, mas sim prestar a jurisdição, atento às leis e, principalmente, ao arcabouço constitucional vigente, até porque os mesmos atores que protestam em face dos representantes eleitos são os que os elegem. Por fim, nada mais destacar que a ação de investigação judicial eleitoral é via inadequada para apuração de infrações penais e que os investigantes não possuem legitimidade para o julgamento da respectiva ação penal. Sucede que, diante de todo o exposto ao longo desse voto, não se constatam indícios mínimos dos crimes de apropriação indébita, falsidade para fins eleitorais, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, dentre outros delitos comuns eleitorais aventados pelos investigantes. Tanto é que isso não justifica o encaminhamento de peças à Procuradoria para a apuração, inclusive porque no próprio parecer do Ministério Público nada foi sinalizado nesse sentido. Senhor presidente, ante exposto, voto no sentido de referendar a decisão de saneamento no tocante à rejeição das preliminares e, no mérito, julgar improcedente ambas as demandas. É como penso, é como voto, senhor presidente. Desculpe a demora na leitura do voto.